Bom, então todos estão me ouvindo, né? Agradeço a presença dos alunos, dos polos. Não posso deixar de agradecê-los pela receptividade, né? Foi um prazer trabalhar com vocês aí nos polos de Santo Antônio do Sudoeste, em Congonhas e Laranjeiras do Sul. E voltaremos ainda a nos encontrar. Então, eu procurei, para o nosso encontro hoje, trazer algumas questões relacionadas ao que tratamos nas unidades e bem como as questões relativas à prova, né, que também é de interesse de vocês, e eu procurei pautar a prova partindo do seguinte princípio de que possamos trabalhar com informações úteis que vocês possam usar enquanto profissionais da educação física. O futebol é uma disciplina importante, né, do nosso currículo, porque a sua difusão pelo país possibilita um grande número de pessoas que se apropriam de sua prática e, se não a praticam, conhecem o futebol e vivenciam o futebol a partir como telespectador, a partir de jogos, enfim, através da cultura mesmo brasileira que se apropriou desse fenômeno. Pensando na primeira unidade, que retrata a questão da história do futebol e também pontua algumas questões importantes sobre a sua construção, é interessante nós pensarmos assim, fazermos um resgate breve da sua, do seu registro histórico que consta mais ou menos de 2.600 anos antes de Cristo, quando foi criado um jogo chamado Kemari. A partir do Kemari, né, os povos foram se apropriando, o Kemari foi apropriado pelo Japão e ele é uma manifestação religiosa que até os dias de hoje ainda se apresenta no Japão. Para a questão da prova, lembrar que na China surge o jogo Tezúcio. O jogo Tezúcio ele tem uma perspectiva militar com a finalidade da preparação de soldados para a guerra. Por que é importante pensar essas questões da construção histórica do futebol? Vamos pensar que as sociedades antigas, então, criaram algumas modalidades esportivas, alguns fenômenos, objetos, que possibilitaram construir novas formas de relação nessas determinadas sociedades. Por exemplo, a questão do tesútil, que foi criado com uma finalidade militar. Então, os povos adotaram essa finalidade militar e levar, então, o nosso aluno a entender o futebol enquanto um veículo para a militarização e para o aparelhamento apropriado para a guerra, por exemplo. O que o nosso aluno da escola poderia problematizar a partir dessa questão ou dessa relação? Essa seria a finalidade do professor de educação física, pensar na história do futebol a partir desse parâmetro. Hoje, o futebol é utilizado para isso, né? Como nós vivenciamos o futebol na modernidade e se o futebol ele vai refletir esse conflito que constou lá no período de sua criação. Aí o futebol passa por vários povos, né, tendo algumas adaptações, transformações, conforme as necessidades desses povos, como na Grécia, onde surgiu o Episquiros, depois o Rasparcum, na Grã-Bretanha também vai surgir o Hurling of Encountering, onde uma cidade se enfrentava contra a outra, e desse Hurling of Encountering, então é adaptado a forma do jogo e o futebol aí passa então a ser vivenciado pelas sociedades medievais, até que em 1848, em Cambridge, um grupo de jovens estudantes da universidade se apropriam do futebol e criam um único código de regras, dos quais, das 11 regras iniciais, algumas se apresentam no futebol moderno. Essas relações são importantes serem estabelecidas para que o aluno compreenda que o futebol é uma construção histórica e humana. Foi criado por nós, pelos seres humanos, a partir das necessidades dos povos. No Brasil, então, vem surgir o futebol com Charles Miller em 1894, que traz, né, o futebol da Inglaterra, onde ele estudou, e é possibilitada a expansão no Brasil a partir das suas
das necessidades que ocorreram nesse período. Né? O Brasil, então, logo se populariza por quê? Porque muitas fábricas, indústrias, né, que começavam naquele período se apropriam dessa prática, e os operários, então, que trabalhavam nessas fábricas, nos seus tempos de lazer e de folga, começam a praticar o futebol. E é interessante notar que a construção da estrada de ferro Railway Company, também, onde o pai de Charles Miller trabalhava, começam a fundar clubes de futebol e que possibilitam essa expansão. Então vejo como a história traz alguns acontecimentos e alguns fenômenos que são importantes nós considerarmos para que o aluno compreenda que o futebol ele não tem ele não nasceu por acaso. A sociedade, ela haviam necessidades na sociedade e fatores econômicos subjacentes à sua própria prática que permitiram sua expansão e sua popularização e que culturalmente foi sendo apropriado pelo povo brasileiro pela própria questão da cultura. Então, um autor aqui que nós devemos referenciar, e quem pensar assim em cultura, né, na educação física e cultura no futebol, referência seria Josimar da Olho. Uma discussão muito importante, busca na antropologia e na sociologia da educação aspectos para que nós possamos compreender, então, essa disseminação do futebol no país. E ele defende a seguinte questão, que o futebol ele se populariza, Miriam, então a referência é o professor Josimar da Olho. Ele vai fazer uma discussão sobre cultura e futebol, tem um livro Cultura e Futebol, e ele faz uma discussão bem intensa a respeito da apropriação do povo brasileiro por esse fenômeno, pela disseminação, e pauta, então, essa disseminação do fenômeno futebol a partir da própria característica do povo brasileiro. Né? Nós somos um povo alegre, que gostamos de coisas lúdicas, né? Nos apropriamos de relações, estabelecemos relações mais criativas, né? Exploramos a arte. Então, tudo isso, né, toda essa característica do povo brasileiro, então, possibilitou que o futebol fosse difundido, segundo o autor Josimar da Olho, e não relacionando, então, as questões biológicas, que muitas vezes seriam algumas questões que explicariam, segundo alguns autores, essa popularidade do futebol no Brasil. Então, o futebol não se popularizou porque o brasileiro tem sangue, né? Tem na veia, aquela coisa explicada a partir de uma característica biológica. Josimar da Olho combate, que se nós notarmos, a educação física se apropriou desta questão biológica, eugenista, assim vocês devem ter estudado na história da educação, né? O eugenismo, o funcionalismo, que explicaria que o sujeito nasce com o dom para jogar. E o brasileiro tem o sangue da veia. Se assim fosse, todos os brasileiros seriam bons de bola. A gente então se apropria da cultura do futebol porque a nossa manifestação cultural permite que o brasileiro, a partir das suas características, a partir da cultura corporal do movimento construída em nossa sociedade, se encontra com as características do futebol. O futebol se torna, então, uma peça, né? Nós formamos um casamento com o futebol que dá certo. Né? O brasileiro é criativo, gosta de arte, espontâneo, e o futebol traz todas essas características, por isso nós denominamos o futebol brasileiro do futebol arte. Então, a partir dessas questões culturais, né, e da história, tá, para a gente pensar no aluno lá na escola como pensar em tratar esse conhecimento com o aluno na escola a partir de questões que o situem em relação à construção
né, do fenômeno futebol enquanto modalidade esportiva. Né? Por que ele se caracteriza como um fenômeno importante na nossa sociedade? A partir de contradições, né, algumas contradições existem, a partir de necessidades. Né, foi-se necessário, foi se desenvolvendo o futebol porque ele encontrou caminhos a serem explorados, né, nas fábricas, nos clubes de futebol, e hoje se torna uma grande máquina mercadológica que emprega milhões de pessoas e que existem milhões de times e milhões de telespectadores, é uma paixão nacional, muito embora existam N contradições na nossa sociedade que são evidenciadas na própria organização, né, do futebol nos campeonatos nacionais. Então, por exemplo, existem campeonatos nacionais desorganizados, não tem data definida nos nossos campeonatos nacionais. Existe atraso no pagamento da previdência social aos jogadores de futebol no Brasil. Muitos jogadores ganham muito pouco, recebem um passe para treinar, né, não tem um salário fixo. Outros jogadores, ao mesmo tempo, recebem milhões. Então, são questões contraditórias que existem na sociedade que a gente precisa procurar nas aulas de futebol, junto com os alunos da educação básica, refletir a possibilidade de quantos alunos da educação básica chegarem a se despontar num clube de referência, de alta ponta, evidenciando uma grande peneirada. Poucos alunos, né, terão essa oportunidade, e às vezes as imagens que a gente recebe, né, que os alunos, né, que a população recebe, que é fácil ser um Ronaldinho, ou um Ronaldo Fenômeno, ou um Neymar, que basta a gente ter esse dom, essa característica, que a gente vai conseguir alçar novos voos e ter fama com o futebol. Então são questões que precisam ser discutidas com os alunos, né? Como foi construído um Ronaldo Fenômeno, como foi a vida do Ronaldo Gaúcho, ou do Neymar, que tem um pai já, que tem toda uma estrutura familiar, que foi jogador de futebol, empresário, e assim por diante. É claro que isso precisa e requer um planejamento, foi o que nós tentamos, então, no decorrer das demais unidades, trazer alguns elementos que possibilitem fazer essas reflexões com os alunos, né? Porque a educação física não pode também se tornar um discurso sobre a prática, mas tem que ter uma vivência prática possibilitando o discurso e a reflexão. Se tiverem dúvidas, fiquem à vontade para perguntar, né? Então, em relação à questão da cultura corporal do movimento, eu vou falar um pouco disso, né? A cultura corporal do movimento foi um termo alcunhado, foi alcunhado pelo coletivo de autores, que eu acho importante vocês anotarem, que é uma referência para a educação física. Em 1992, o coletivo de autores, então, lança um livro Metodologia da Educação Física. Nesse livro, então, eles começam a fazer todo esse questionamento em relação à raiz biológica da educação física, né? A raiz eugênica, a higiênica, que perdurou durante 150 anos em nossa disciplina aqui no exercício da profissão. Então, hoje traz-se então, toda essa questão da cultura corporal do movimento, pensando que o homem constrói os seus movimentos, é construído pela sociedade onde vive, referenciando da mata, nesse sentido, que existem tantos corpos quanto existem sociedades. O nosso jeito de falar, de andar, de se expressar, de vivenciar o futebol, os N esportes e as ginásticas e demais práticas corporais, então derivam de uma cultura corporal do movimento que foi elaborada e construída pela própria sociedade. Então isso é interessante saber, é o nosso referencial para a gente pensar em cultura, que as práticas corporais não estão tão desligadas da cultura, e é preciso que a gente então compreenda isso e leve a essa compreensão aos alunos. Ana Paula então pergunta para nós se as regras serão cobradas. Eu tenho uma questão de regra, a questão de regra do impedimento. O que o impedimento no futebol, por que da pergunta sobre o impedimento? Porque geralmente é o que é mais polêmico, né? Muitas vezes a gente não sabe se foi impedimento, não foi, compreendeu a possibilidade
da gente estar entendendo o que é o impedimento e qual a sua finalidade e objetivo, e trabalhar com os alunos. Por que eu então trabalho essa questão, faço essa pergunta na prova, né? Não é pegadinha, não tem sentido pejorativo a pergunta, tem o sentido de estabelecer um link, né, com o conteúdo. Por quê? Porque a questão do impedimento está muito atrelada com a tática do jogo. Então, as equipes que têm um esquema tático, já vou chegar, que seria a sexta unidade, nós chegamos na sexta unidade, eu já esclareço um pouco mais sobre essa questão. Mas, a grosso modo, para que a gente adiante um pouco as coisas respondendo aí a pergunta na Paula, a tática do jogo ela vai estabelecer que a equipe então se favoreça a partir do impedimento. A equipe na defensiva se organize e trace estratégia para impedir o avanço da equipe adversária. Essa situação é uma situação exemplar para que a gente pense de como os alunos podem estabelecer relações na hora das atividades que propiciem a eles a busca e a problematização de estratégias e a busca de soluções para os problemas que são postos. Pensando sempre assim, os problemas que são postos na atividade e os problemas que são postos na nossa vida diária e na realidade onde a gente vivencia. Eu referencio aqui até, inclusive, João Batista Freire, que trata o futebol como uma pedagogia brasileira, e nesse sentido também compreendemos que o futebol realmente é uma pedagogia brasileira, porque possibilita que nós possamos compreender o futebol e a partir do futebol na realidade em que vivemos. Porque todos os aspectos, né, a totalidade da realidade social se apresentam em suas características no jogo de futebol. Né, numa partida de futebol, nos seus aspectos do futebol e nas atividades que poderemos desenvolver com os alunos na escola. Ok, Vânia, eu já chego na unidade 6. Se você puder lembrar da pergunta, retomá-la um pouco para frente, né, porque eu gostaria de dar continuidade à unidade 3 agora. Sim. Então, na unidade 3, nós tratamos sobre a questão do futebol na escola e futebol da escola. O futebol na escola está vinculado à questão dos códigos e valores, né, expressos no futebol enquanto uma modalidade oficializada. Existe uma vasta discussão entre Walter Brasch e Mauro Tarcísio Vago, são os dois textos que eu disponibilizei para vocês, né, para a gente pensar o seguinte, que o futebol na escola é um futebol que foi praticado até algum tempo atrás e que pensava e priorizava, então, as questões do rendimento, da performance, daquele aluno que faz o passe de uma forma muito precisa, buscando uma qualidade técnica dos chamados fundamentos do futebol. E Walter Brasch vem e questiona toda essa questão, e o Walter Brasch faz parte desse coletivo de autores ali, né, do livro que eu citei para vocês, da metodologia da educação física, e fala assim, veja, a gente trabalha com as práticas corporais numa instituição que tem alguns códigos diferenciados, né, que primam pela inclusão de todos, buscam a diversidade, a complexidade do conhecimento, e a gente precisa também lapidar esse conhecimento científico para que o aluno possa apropriar dele. Então, esse esporte, futebol, que entra na escola, precisa ser assimilado pelos códigos da escola. Então, nós teríamos um futebol da escola, né, um esporte da escola. Ao contrário do futebol na escola, que entra com os seus códigos e que busca o rendimento, a performance, a melhoria da qualidade, a precisão, o enaltecimento dos melhores, aquela educação física que muitas vezes nós vivenciamos na escola e que estamos buscando hoje romper, né, e desmistificar as questões que foram cristalizadas ao longo do tempo, transformando num esporte na escola, onde todos participam. Existe a possibilidade de desenvolvermos atividades para a compreensão do futebol enquanto fenômeno cultural, esportivo, a sua história, os seus conceitos, sem cobrar a precisão, muito embora ensinando
aos alunos, né, os fundamentos, né, dentro da sua técnica, mas que cada um, respeitando a sua individualidade, que cada um tem seu tempo, a sua maneira de executar o movimento. Então esse é o grande desafio do professor de educação física, transformar códigos apropriados pela escola uma modalidade esportiva que tem códigos próprios, né, que busca o rendimento, que é um esporte espetáculo, que é mercadológico, profissionalizante, né, onde o atleta vai trabalhar a partir das suas necessidades de desenvolvimento físico, cognitivo, para um trabalho com os alunos que devem se apropriar de questões socioculturais, históricas, vivenciar o esporte, saber dominá-lo, se preparar, aprender a se preparar para a própria prática do futebol. Então esse seria o grande desafio. Então, pensando assim, né, esse futebol da escola, que o professor de educação física ressignifica, deve primar, então, pela prática de todos, viabiliza a crítica social, possibilita vivências de várias possibilidades motoras e pauta-se no ensino-aprendizagem dos conteúdos da cultura corporal do movimento. Na unidade 4, então, nós iremos pensar um pouco assim a questão metodológica. Então, lá no livro da disciplina lá da UEPG, utilizei do livro, porque o livro possibilitou então a gente trazer algumas questões importantes, né? Schleider e Marçal, perdão, né? Schleider e Marçal, eles trazem citam Nervi a respeito de um plano de aula. Pensando todas essas questões que eu falei, é muito importante a gente pensar em plano de aula. Não me aprofundo em plano de aula, porque vocês têm 4 anos aí para trabalhar e aprender, vão ter algumas disciplinas que irão, a metodologia da educação física, acredito, ou didática da educação física, vai trabalhar a questão dos planos de aula. Mas é importante que a gente já vá pensando, primeiro, que para um bom plano de aula, nós necessitamos cinco elementos aí. A coerência, o plano tem que ter coerência, saber qual é o objetivo, aonde queremos chegar, o que queremos ensinar para o nosso aluno, seja o passe, a condução de bola, a recepção de bola, o cabeceio. Né? Essa aula eu quero ensinar o cabeceio. Né? Uma sequência lógica, atividades que propiciem com que o aluno vá compreendendo e se aprofundando naquilo que você quer desenvolver. Flexibilidade, muitas vezes nós estamos desenvolvendo uma aula e a aula ela não estamos tendo sucesso com aquilo que pensamos, né, em desenvolver. Então é necessário que a gente tenha algumas cartas na manga, desenvolva o plano de aula, mude algumas estratégias para que a gente atinja o objetivo, que é o que o aluno assimile o conhecimento que nós estamos objetivando e preparando para ele. Precisão e objetividade. Quero ensinar o quê? Né? Jonival tem como citar as páginas, se possível, do livro do Schroeder, do Marçal? É isso tua questão? Ok, vou dar uma olhada. Então seria a questão metodológica, então ele vai estar na seção 2, metodologia de ensino, né, na página 29 até a página 33, né, do livro Schroeder e Marcel, Fundamentos do Futebol. Ok? Exame de coerência do plano. No plano de aula, então, é necessário, Franciele, a gente tem que ter uma coerência, sequência, flexibilidade, precisão e objetividade. Isso.
É isso que indicam os autores, né? E a gente procura, então, desenvolver isso. Lembrando que a gente, segundo o Mauro Betti Zuliani, a educação física não pode se transformar num discurso, né, sobre a cultura corporal do movimento. Isso é muito importante. Foi uma confusão muito feita. O professor Paulo Wenstenscheifer, naquele vídeo que a gente disponibilizou, traz essa questão. De repente, vamos discutir reforma agrária, os meninos jogam bola, eu paro 5 minutos minha aula e a gente discute a reforma agrária, ou o problema lá do mensalão, né, o que vem acontecendo aí, e desconectado. Então precisa ter uma coerência, né? Vamos discutir a história, porque foi construído historicamente, né? O futebol aqui no Brasil, pela expansão das estradas de ferro, a modernidade então possibilitou isso, mas você planeja essas questões a partir das atividades que você vai trabalhando, né? E também esse discurso pode caracterizar ainda a perda da riqueza, da especificidade da educação física, né? Então tem que se constituir uma ação pedagógica, né, com aquela cultura. Então, produzir os materiais necessários, os conhecimentos necessários atrelados às práticas corporais. Então, não é a gente discutir temas alheios àquilo que você está trabalhando. Vou dar um exemplo, é aquele exemplo que eu trabalhei no jogo do Kemari, onde os alunos deem um objetivo, trabalhamos a tática com os alunos nos polos, e poderia ter trabalhado a história do Kemari com meus alunos lá na escola anteriormente, né? O ideal seria isso. Trabalharíamos da onde surgiu, mostraríamos um vídeo e iríamos para a prática. Então vamos tentar agora, de uma outra forma, adaptando a atividade aqui, vivenciar o controle de bola e compreender por que esse jogo surgiu e qual foi a necessidade desse povo nesse período, e assim por diante, né? Então, segundo o Mauro Betti ainda, e Zuliani, para que a gente então prepare esse plano de aula, é necessário que a gente siga alguns princípios metodológicos gerais. Isso eu até sugiro que vocês anotem. São os princípios importantíssimos. Até pedi uma atividade para vocês na unidade 4 ali. Seria o princípio da inclusão, como eu já falei, da diversidade, complexidade e da adequação do conteúdo ao aluno. Então é preciso que a gente também pense em como trabalhar determinados conhecimentos a partir do grau de cognição dos alunos, da fase do desenvolvimento, que vocês ainda terão disciplinas que vão trabalhar a questão do desenvolvimento, crescimento, desenvolvimento motor, que vai possibilitar, então, identificar como eu trabalho determinados conteúdos, né? Existem momentos apropriados para que a gente trabalhe, repetir a questão dos princípios, Franciane. Isso, então vamos lá. Então, os princípios metodológicos gerais, né, afirmados por Mauro Betti e Zuliani, são a inclusão, diversidade, complexidade e da adequação do conteúdo do aluno. Indo por um, a inclusão, todos os alunos devem participar. É um desafio muito grande, mas com essa proposta, então, que a educação física, a partir da década de 90, já vem incorporando em suas práticas. Então é possível que todos os alunos participem das aulas, mesmo aqueles que não são bons de bola, né? Tem aquela dificuldade, às vezes, de coordenação, ou então, possui características apropriadas para o jogo de futebol. Mas a gente pode, então, a partir de atividades recreativas, da ludicidade, de uma proposta de trabalho que envolva todos os alunos, a gente pode, então é possível congregar todos os alunos em uma diversidade de atividades, né? Incluí-los. Então, o primeiro princípio é a inclusão. O segundo é a diversidade. Nós devemos possibilitar aos alunos uma diversidade de atividades, para que eles vivenciem N situações e N condutas motoras das mais variadas formas, né? Então, seria não se deter apenas a conduzir bola, por exemplo, né? Dar uma aula de 15 minutos de condução de bola. Vamos fazê-lo conduzir, passar, correr, abaixar, trabalhar com a bola, puxando a bola com a sola do pé de costas, com bexiga, com bola grande, com bola pequena, com bola de ping-pong. Quer dizer, possibilitar N materiais, N possibilidades de trabalho para que o aluno vivencie e tenha a possibilidade, então, de ampliar o seu acervo motor. E da complexidade. Pensar sempre que todos os conteúdos são complexos, a gente não pode limitar os conteúdos
algumas especificidades apenas, e sempre está pensando em criar e aprimorar técnicas que possibilitem com que o aluno vivencie a maior diversidade de situações de movimentos. E adequação do conteúdo do aluno, como eu havia falado, né? Respeitando sua idade, seu desenvolvimento cognitivo e motor. Mauro Betti traz outra questão, que é a questão da avaliação. Então, eu até pontuei essa questão da avaliação, porque eu sei que é um assunto bem polêmico, e a gente sempre pensa, avaliar o que na educação física? Se o aluno toca certo ou não toca, se ele sabe tocar, ou se ele sabe passar, se ele sabe receber bola, conduzir. Vamos fazer uma prova prática com o aluno? Então, a sugestão do professor Mauro Betti é que o professor pergunte para si mesmo, o que avaliar? Inclui como avaliar, como vou avaliar meu aluno? E para que avaliar? Então, são 3 questões aí. Ó. O que avaliar, que inclui, que na verdade é a mesma, né? O que avaliar que inclui como avaliar. São 2 questões dentro de uma só. E para que avaliar? Para que a gente vai avaliar o nosso aluno? Então, vamos avaliar o nosso aluno para que a gente tenha elementos para a construção das nossas próximas ações em relação à construção do planejamento e verificando as necessidades e avanços dos alunos que a gente, porventura, irá trabalhar. Então, é importante pensar a avaliação como uma situação diagnóstica de retroalimentação, sempre que estaremos alimentando o processo de ensino-aprendizagem a partir da avaliação. Não uma avaliação normativa e que está pautada apenas, né, na nota. A avaliação formativa pautada na nota, para pensar se o aluno, então, executa o movimento da forma mais precisa e correta, como você ensinou. Não, se ele entendeu o que é o movimento, se ele compreende como executar o passe, se ele sabe para que serve o passe, seria muito mais importante do que ele executar um passe perfeito. Né? Ok? Para a quinta unidade, né, então daí nós temos os aspectos técnicos, que daí é a grande, o recheio do bolo aí da nossa disciplina, que são os aspectos técnicos, daí na sexta os aspectos táticos, que são as especificidades do futebol enquanto modalidade esportiva e que devem estar presentes com certeza, porque esses aspectos que farão a diferença nas aulas ministradas a respeito do futebol. Então vamos pensar assim, né? A técnica do futebol, né, ela vai possibilitar ao aluno uma maior precisão, com certeza, e uma economia de esforço e uma tarefa melhor executada. Então, trabalhar a técnica é importante por causa disso. Mas daí vocês podem me perguntar, professor, o professor acabou de falar que não precisa pensar na precisão. É importante a gente pensar assim, o aluno compreender que o trabalho técnico vai melhorar o seu rendimento, a sua capacidade, ele vai executar uma tarefa com menor gasto energético e com melhor performance. Né? Ele compreendendo isso, a gente favorecendo ele com esses elementos e mostrando e possibilitando a vivência de várias atividades, a gente está municiando esse aluno, promovendo a ele autonomia para que ele mesmo gerencie as derivadas práticas corporais e até a mesma questão do futebol. Nós, na educação física da escola, no futebol da escola, não iremos cobrar a precisão, né? Mas claro que a gente vai buscar, então, trabalhar com o aluno as várias atividades para que ele compreenda e ele perceba as possibilidades, né? As possibilidades do seu próprio desenvolvimento motor, do seu próprio desenvolvimento coletivo. Então, esse é o nosso objetivo, que nós apropriemos esses alunos, disponibilizemos a eles elementos que favoreçam, né, a prática do futebol e o conhecimento da técnica. Então, a técnica ela tem essa finalidade, possibilitar ao aluno que ele, então, execute movimentos com melhor precisão, com melhor rendimento, com melhor qualidade, mas a partir da sua própria compreensão, do seu próprio gerenciamento. A educação física, então, vai trabalhar a partir dessa perspectiva, né, lá com o futebol na escola, da escola, né. Então vamos pensar nos 10 fundamentos do futebol. Alguns livros trazem 8, até foi questionado essa semana por uma aluna, professor, mas eu achei 8 no livro,
outro livro lá, o senhor falou 10, daí o livro do Marshall tinha 10 fundamentos, vamos trabalhar com 10. Alguns autores adotam 8, outros até incluem 11, nós vamos trabalhar com 10 fundamentos, que são eles: o passe, o domínio de bola, a recepção, condução, finta, drible, chute, desarme, cabeceio e ações do goleiro. Nas visitas que eu fiz aos polos, né, nós pudemos vivenciar em situações que trabalhamos vários fundamentos ao mesmo tempo. Não tive muito tempo para poder explorar assim com vocês a questão de, olha, veja, essa atividade, alguns polos até falei, essa atividade nós trabalhamos passe, condução, chute, domínio de bola, mas o que é o interessante de trabalhar com a técnica é que a gente vai explorando cada fundamento técnico desse a partir de atividades que o aluno ele vai se compreendendo na atividade, compreendendo a finalidade de cada técnica dessa, trabalhada por nós, professores de educação física. Uma coisa assim, eu sempre costumo falar, é que a gente tem que pensar também o seguinte: trabalhar cada técnica dessa em uma aula, então nossas aulas virariam aulas de futebol. Nós teríamos aí mais ou menos, em média, umas 8 aulas na educação básica durante o ano para trabalhar com o futebol. Então, se eu fosse trabalhar uma técnica dessa por aula, eu trabalharia 8 técnicas, 2 ficariam de fora, não trabalharia aspectos históricos, culturais e também nem a tática. Por isso que é importante, então, a gente ter essa visão de agregar os conhecimentos, né, a partir de uma perspectiva multidisciplinar e interdisciplinar, né, de trazer todas as atividades, em algumas atividades. Então, em uma atividade eu trabalho a história, e ao mesmo tempo a condução, e ao mesmo tempo o passe, e ao mesmo tempo o cabeceio e as ações do goleiro. Esse é um grande desafio, porque nós não temos muito tempo para trabalhar todas as coisas, e mesmo até a gente compreende o futebol, ele não pode também ser fragmentado, né? A criança aprende jogando. Se vocês buscarem lá no livro do Ministério do Esporte, que eu disponibilizei no material lá, Pedagogia do Esporte, de Dimensões Pedagógicas do Esporte. Naquele livro, então, os autores já discutem toda essa questão, né? A criança aprende jogando. A partir da própria prática do jogo do futebol, então a gente propicia ela vivências, né, de todas as situações, mas aí cabe ao professor de educação física problematizar isso. Nós somos os articuladores do conhecimento e precisamos então saber lá nas questões metodológicas, lá na prática, articular todos esses conhecimentos de uma forma que seja acessível e compreensível aos alunos, né? Então acho que a questão das técnicas, né, a gente poderia pensar em atividades lúdicas, né, e recreativas englobando várias ações, né? Essas várias ações e ao mesmo tempo realizando as discussões necessárias em relação à história e à cultura do futebol enquanto fenômeno brasileiro e mundial, né? O Genilson dos Reis, então, pergunta para a gente que na unidade 5 pede para escolher 3 fundamentos e desenvolver uma atividade para cada um deles. Gostaria de saber se é possível fazer uma atividade englobando os 3 fundamentos. Isso mesmo, né? Então você faz uma atividade e engloba os 3. Esse é o desafio. Eu vou trabalhar nessa atividade pega-pega, né? Vamos fazer um pega-pega com bola, utilizando 2 parceiros. Estou dando um exemplo aqui, né? De mão dadas e tem que segurar a bola no pé e pular com o outro e tentar pegar alguém em um determinado espaço, né? Bom, aí eu estou conduzindo a bola e só estou conduzindo a bola, né? Então acabou que não trabalhou 3 fundamentos, mas aí temos que pensar em atividades assim, né? Então que apropriariam o aluno de 3 fundamentos, pode ser uma atividade só. Ótima ideia, e esse é o desafio. Você vai trabalhar três fundamentos em uma única atividade. Ok, Genilson? Na unidade 6, acho que tinha uma pergunta de uma acadêmica sobre a unidade 6. Se você quiser repetir para mim, deixa eu ver se eu acho aqui. Só um pouquinho.
Então a Vânia Cristina Barbosa, né? Boa noite, professor. Boa noite, Vânia. Gostaria que você comentasse sobre a unidade 6. Aponte 10 características importantes a serem desenvolvidas com os alunos nas aulas de educação física. É da unidade, essa seria a tarefa da unidade 6, isso? Seria a atividade que eu solicitei para vocês na unidade 6? Ah, ok. Então vejo, a unidade 6, ela é o trabalho com a tática. Eu particularmente gosto muito de trabalhar com a tática, porque a tática vai possibilitar então ao aluno a autonomia e a criatividade. A tática do jogo, ela possibilita que o aluno vivencie N situações que exigem que ele problematize e encontre respostas a problemas postos durante as atividades elaboradas. Então, se a gente trabalha com tática, o aluno precisa, então, estabelecer alguns critérios durante a atividade que ele alcance o objetivo a ser atingido. Por isso que eu peço 10 características. Né? Se a gente for buscar lá no material, eu acredito lá no livro de Schroeder, né? do Marçal, então os autores apresentam, né, essa possibilidade com o trabalho com tática. E os autores trazem essas questões. Veja, quando a gente propõe uma atividade que o aluno deve, em determinado espaço, fugir, uma atividade pega-pega, né? Um grupo de 5 alunos, então, vão fugir dos demais alunos em determinado espaço da quadra. Os alunos estão fugindo com as bolas no pé e você pode colocar mais 3 alunos que possam auxiliá-los nessa fuga, bloqueando a passagem dos demais alunos da turma. Os alunos vão ter que traçar estratégias, né? Estratégias, né? Esses 3 alunos vão dar as mãos, vão esconder os 5 alunos atrás deles ou vão segurar os demais alunos. Quais são as estratégias que esses alunos vão estabelecer para conseguir defender a equipe dos 5 alunos com bola nessa fuga, nessa atividade que nós propomos aos alunos? Veja, quando a gente faz isso, os alunos então estão, nesse momento, desenvolvendo cooperação, liderança, né? O líder aparece entre os 8 alunos, os 5 com bola e os 3 que estão defendendo, aquele que vai falar. Olha, veja, vamos para cá, fiquem no canto aqui, eu cuido de vocês 2 comigo. A gente identifica líderes nessa atividade, mas ao mesmo tempo desenvolve cooperação, agilidade, né? As características também que vão ser trabalhadas nesse momento: agilidade, rapidez, percepção do espaço, localização do espaço temporal. Então, são algumas características que a gente vai, então, possibilitar a partir do trabalho com a tática. A tática do jogo vai possibilitar que o aluno ele se posicione melhor na quadra, que ele tenha mais atenção, ampliando o espaço de visão dele, porque aquele aluno que está fugindo, por exemplo, com as 5 bolas e outros 3, ele vai ter que olhar para todos os cantos ao mesmo tempo, buscar espaços vazios, né, que é o que acontece na situação de jogo. Né? Na situação de jogo, a tática serve para isso. Onde estão os espaços vazios dentro do campo, né? Naquele momento do jogo. Onde está o jogador que melhor defende a equipe adversária, né? Para mim tentar buscar um espaço onde eu possa escapar desse oponente que muitas vezes vai complicar o meu avanço no campo. Então a gente possibilita para eles, a partir então da tática, né, do trabalho com a tática, situações que vai desenvolver características como esta. E está no livro lá do Marçal e do... Perdão, esqueci o nome do outro professor.
Então tá lá no livro de Fundamentos do Futebol, lá que eu disponibilizei para vocês, né? Essas características são importantes, né? Porque isso possibilita que a gente, então, construa um cidadão mais autônomo, né? Uma pessoa mais crítica também, que compreenda um pouco mais, tem uma visão mais ampla da realidade a partir da prática corporal. Então, pensando na tática, né? Na tática de jogo, o que é importante a gente saber? E os esquemas táticos, eles são classificados em ações táticas individuais, onde o sujeito, o jogador, né, o participante da atividade, vai buscar, então, surpreender o adversário a partir das suas estratégias traçadas, mas de forma individual, através de uma finta, através de mudança de ritmo, deslocamento, mudança de lugar na quadra, cruzando a quadra, voltando, procurando infiltrar sem ser percebido. Veja, tudo isso aí possibilita com que o aluno crie, desenvolva algumas características importantes, né, para seu convívio social, né? E temos então as ações táticas grupais, onde 2, 3 indivíduos vão procurar tocar bola, mudar de lado, através só do olhar vai mudar a posição no decorrer do jogo e traçar estratégias para alcançar o objetivo. Então a gente também estamos trabalhando aqui com a questão do trabalho coletivo, da cooperação, das decisões pessoais dos companheiros, da compreensão do outro, né? Essa questão de um jogador olhar no olho do outro, saber a resposta que o outro, ou o movimento que o outro vai realizar antes mesmo de ele estar realizando, a gente possibilita então que o aluno comece a perceber, né, as reações dos outros. Então são coisas que a gente vai trabalhar na nossa educação física e vai possibilitar desenvolver nos alunos algumas questões aí que eles vão, que a gente vivencia, né, na nossa realidade, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E tem as ações táticas coletivas de equipe, que então toda a equipe se entrosa, todo mundo conversa, né, e possibilita um entrosamento muito grande, e isso também vai desenvolver a cooperação entre os alunos. Então seriam três os esquemas táticos estariam divididos em 3 tipos de classes aí, chamemos assim, né? Ações individuais, ações táticas grupais e ações táticas coletivas de equipe. Então, pensar que durante o jogo de futebol, você tem que buscar, então, nessa perspectiva que a gente traz da cultura corporal e o futebol na escola, não mecanizar, então, as ações dos alunos. Propor atividades que eles busquem ter autonomia, eles resolvam situações, problemas a partir daquilo que você vai propondo. E sempre ao final de cada aula ou cada atividade, trazer a discussão, né? Que eles discutam, problematizem quais foram as dificuldades, o que eles pensaram, faltou o que na atividade, se o companheirismo entre eles foi importante, houve cooperação, não houve, quais foram as situações mais assim conflituosas. A partir dessas atividades também nós, professores de educação física, podemos dirimir conflitos, né, questões que os alunos às vezes acabam não resolvendo entre si. Nós somos os articuladores dessas ações, possibilitando a eles a compreensão da sistemática e desse convívio coletivo para a prática dessa modalidade esportiva que é o futebol. Então, por isso que eu digo que as táticas, né, para mim, assim, tem uma questão muito especial. Eu acho que a partir a partir das táticas a gente pode desenvolver o companheirismo entre eles, o diálogo, eles precisam conversar, se olhar, se respeitar, se compreender durante a atividade para que eles possam alcançar um objetivo, a finalidade a qual foi posta a eles, ou seja, um gol, ou fugir com a bola, ou esconder a bola, ou chegar ao final da linha com a bola, ou passar 10 vezes entre eles. O objetivo traçado pelo professor vai propiciar, então, que eles realizem um trabalho em equipe coletivo. Ok? Essa seria a unidade 6, né? E teríamos, então, a unidade 7, eu pensando assim como que poderia apropriá-los de algumas questões relacionadas às características do bom professor. Um bom professor precisa pensar, então,
em alguns aspectos. O Busco em Zeneide Galvão, aquele texto, também do professor Cruz. A Zeneide Galvão traz algumas questões aí sobre os aspectos técnicos, afetivos e sociopolíticos, né? Um bom professor, em relação às suas características técnicas, precisa, então, conhecer seus alunos, né? Nós temos que conhecê-los pelo nome, olhar no olho deles, né? Às vezes eu falo isso, nossa, mas que professor que não conhece? Muitas vezes a gente vivenciou situações que o professor só chama o aluno pelo número e às vezes está chegando no final do ano e não conhece o nome do aluno ainda. Então, olhar esse aluno no olho, né? E conhecer as suas necessidades, incorporando a experiência do aluno ao conteúdo e incentivando sua participação. Romper com aquela questão dos melhores, né, vai possibilitar então que todos participem e vivenciem a prática do futebol na escola. No aspecto técnico ainda, o professor reflete e pensa sobre sua prática constantemente, se autoavalia e se retroalimenta o processo a partir da avaliação, como eu falei anteriormente, domina o conteúdo e metodologia para ensiná-lo, sabe por que está ensinando, aproveita o tempo útil, aceita a responsabilidade, usa eficientemente o material didático. Então, sempre cita aquela situação para os alunos aqui, vocês pedem 10 colchonetes na escola e os colchonetes são utilizados uma vez e ficam empoeirando durante o resto do ano lá na sala da direção. Então, pede material de bola, usa a bola. Pede material, peça bola de iniciação bastante, use bastante bola, né, que cada um possa... A gente sabe a precariedade, então por isso pede uma bola mais barata, né, pede aquela bola de iniciação, umas 20, né, é possível, qualquer escola pode comprar aquilo, né, esse material, aquilo não, né, esse material, e a gente vai ter um material disponível para que todos os alunos possam interagir nas atividades traçadas. Eu sei que muitas vezes a gente trabalha com uma bola só, mas quando a gente tem bola, quando a gente tem um bom material, procurar aproveitar esse material de forma históricas relacionadas com a cultura, mas com as práticas corporais, nunca deixando de pensar na especificidade da educação física, que são os movimentos, né? Comunica aos alunos o que espera, isso é muito importante, o porquê. Olha, então vamos fazer tal atividade nesse sentido, pensando em atingir tal objetivo. O aluno precisa saber qual é o objetivo da nossa aula hoje, por que a gente está fazendo isso? Essa é a nossa grande queixa, né? Nós saímos muitas vezes do ensino médio pensando para que aprendi fórmula de Bhaskara. Não sei até hoje, né? Para que sei, na verdade nem lembro a fórmula mais, mas eu lembro que tivemos essa aula e nunca usei para nada. Então, para que a gente ensina determinadas coisas, né? Que o aluno pense sobre isso, né? Que reflita também aquilo que a gente traz como conhecimento para a sua própria vida. Ensinar estratégias metacognitivas aos alunos e estabelecer objetivos cognitivos tanto de alto quanto de baixo nível. Então, põe coisas mais complexas, às vezes, né? Buscando sempre deixar as coisas muito fáceis também não tem graça. E integra seu ensino com outras áreas. Então, seriam algumas características técnicas do bom professor. As características afetivas, o professor mostra entusiasmo, sempre está corrigindo o aluno, ao mesmo tempo incentivando para a prática, valoriza o papel que o aluno está desenvolvendo, desenvolve laço afetivo, né? Então, aquela questão, a gente não é amiguinho do aluno, né? Mas existe, sim, uma certa... A gente tem essa... Precisa estabelecer limites, claro, né? Nós somos professores, a gente não tem a mesma idade deles, mas é importante que a gente também acolha-os, né? A gente compreenda-os, olhe nos olhos deles e procure ter essa relação de respeito e de carinho, né? Afetivo. Manter um clima agradável, respeitoso, amigo, uma atmosfera prazerosa. A nossa aula tem que ser prazerosa, né? Automaticamente ela é, mas muitas vezes, né, a gente vivenciou situações em que o professor segue aquela linha mais dura do tecnicismo e acha que a aula de educação física representa o, o exército brasileiro e o treinamento de soldado, né? Durante muitos anos a educação física vivenciou esse tipo de situação e vivencia até hoje, né? Então, pensar assim, que é uma aula onde o aluno aprende a partir
todas as suas dimensões, cognitiva, afetiva, motora, psicológica, e é preciso que a gente então amplie essa possibilidade dos alunos vivenciarem, explorando o conteúdo a partir dessas características, né? E o professor é efetivamente maduro, então a gente não pode deixar se levar, né, pelas picuinhas, às vezes, dos alunos e procurar tratar de forma cordial e sempre respeitosa os problemas dos alunos e mostrando sempre a responsabilidade que temos enquanto professores. E a características sociopolíticas é fundamental porque o aluno, que o professor conheça, então, a sociedade onde vive, o que acontece em seu entorno, a experiência social concreta dos alunos, aonde esse aluno vive, né, como são suas relações sociais, né, se tem dificuldades econômicas, se é um bairro muito violento, né, o professor também precisa ter uma visão crítica da escola, quais são as finalidades, qual é a concepção de mundo dessa escola, o que essa escola espera de seus alunos, e possuir uma reflexão, uma concepção crítica referente aos conteúdos escolares. Por que eu estou ensinando um determinado conteúdo? Para que fim? Né? A partir de qual concepção de mundo e qual concepção de homem? Então, essas seriam características sociopolíticas do bom professor. Não são poucas características, mas a gente tem que buscar, então, esse aprimoramento enquanto professor. Fico aberto a mais questões de vocês, espero que eu tenha ajudado. E, basicamente, eu trouxe as questões que cairão na prova, mas procurei pontuar também as questões de como vocês podem aprimorar o trabalho com o futebol na prática profissional de vocês. O professor que agradece, nossa, foi um prazer muito grande, né? Retorno a falar que nos polos foi muito válido a nossa ida, né? A gente cansa um pouco, viaja, não é mais tão criança, a gente não é tão velho, mas não é tão criança assim, mas foi muito bom, né? Nossa, eu que agradeço, né, a bondade de vocês aí, espero que eu tenha ajudado muito, né? Legal, legal. A gravação da Web, acho que tem, depois a gente vê com a Andréia ali, né? Nossa, boa noite, nossa, eu adorei estar aqui, espero que eu tenha conseguido contribuir aí, às vezes a gente enrosca um pouco a fala, e nós tentamos fazer o nosso melhor, né? Bom, eu que agradeço a todos vocês. Bom. A web vai ser disponibilizada durante a semana. Ok, então o André está nos informando aqui que a web será disponibilizada durante a semana, né? E eu não vou assistir, porque daí eu morro de vergonha de mim mesmo. A prova vale 60, as atividades valem 40. A prova vale 60, as atividades valem 40. Isso, para eles fazerem as atividades, não perderem os prazos. Legal, legal. Show de bola vocês, né? A razão da gente estar aqui são vocês, né? Então, só para lembrar, pedir para vocês testarem o login e a senha nos seus equipamentos. Para relembrar a senha, às vezes fica no automático. E para a prova é necessário fazer login no Polo. Eu desejo a todos vocês uma boa prova. Procurei fazer questões pontuais, é só uma prova objetiva. E acredito que com esses conhecimentos dá para trabalhar o futebol bem legal. Vi algumas postagens, gostei, vocês entenderam o espírito da coisa. Bom, um grande sucesso, um grande abraço. Até a próxima. Valeu. Bem, professor, como você fala bem? Nossa, meu Deus, foi muito. Não tem ninguém. Estão me vendo daqui. Vou apertar aqui também. Que legal, mas que bom, né? Fica mesmo. Não, foi bem mesmo. Cadê o mouse daqui que eu não enxergo? Cadê o mouse daqui? Tá enxergando o mouse aqui ou não? Aqui. Vou apertar nesse microfone aqui. Mas aquelas gravações.